A gente está fazendo uma série de mensagens chamada Eis-me Aqui, tá? Que é uma resposta que a gente vê por várias vezes na Bíblia com diversos personagens, tá? Se você vai lendo ali o Antigo Testamento, o Novo Testamento, várias vezes Deus chama algumas pessoas para N coisas, né? Um é uma determinada missão, o outro era outra, para outra pessoa era outro pedido que o Senhor apresentava. Mas essas pessoas traziam uma resposta que era eis-me aqui. E a gente falou sobre isso no primeiro culto, o que significava. A gente trouxe a palavra hebraica, né, dessa expressão que significa hinene. Tipo assim, se você está na escola e alguém falasse André, você ia falar presente, Dani, tô aqui, né? E um eis-me aqui é um português um pouco mais rebuscado. Mas esse eis-me aqui para Deus, como a gente viu no último culto, não era só estar presente fisicamente. Porque às vezes a gente pode estar num lugar fisicamente, mas o nosso coração não está ali, né? Quantas vezes pode acontecer na igreja, pode acontecer na faculdade, pode acontecer no trabalho, pode acontecer em qualquer lugar. A gente está ali, mas nossa mente está viajando, está vagando. Mas o eis-me aqui, ele é diferente. Ele é uma resposta que simboliza para Deus: eu estou totalmente aqui. Totalmente aberto, totalmente disponível, totalmente focado e com a minha atenção no Senhor. E além disso, tem um plus que é eu estou aqui e eu estou pronto a te obedecer. Então a gente viu isso com diversos personagens, como eu já disse, Abraão, Samuel, Moisés também dá essa resposta a Deus. Um personagem que a gente vai ler hoje, que ele se chama Ananias, ele também dá uma resposta dessa forma para Deus. E o grande desafio de falar eis-me aqui para Deus é que ela é uma disposição antecipada de você saber o que Ele vai pedir, né? Porque se você soubesse, você já falava sim ou não. Mas todos esses personagens, e hoje a gente vai ver mais uma vez, eles são chamados e eles falam: Deus, estou aqui para o que o Senhor quiser fazer. E aí depois Deus fala a missão, que é sempre desafiadora. Então a gente vai ver um pouquinho isso na vida de Ananias. Mas o ponto que eu quero que você sempre se lembre, e a gente vai reforçar isso durante todo esse mês, a gente não sabe aquilo que Deus vai pedir, se você consegue fazer, se você tem a capacidade, mas uma coisa a gente deve conhecer, que é a voz daquele que nos chama. Posso ouvir um amém? Esses homens não tinham garantia, não tinham uma prévia, não tinham um roteiro. Quem dera a vida pudesse nos dar um roteiro daquilo que vai acontecer amanhã, daquilo que vai acontecer há um mês, daquilo que vai acontecer daqui a uns dias. A vida, ela é surpreendente. Às vezes alguém que está bem de saúde parte. Às vezes o teu time que é o com maior investimento perde. Às vezes você que é super talentoso em algo falha. E por aí vai. Se a gente tivesse o roteiro da vida, seria mais fácil. Mas essa noite eu tenho certeza que Deus vai nos chamar para ouvirmos a sua voz. Então a gente vai ler Atos capítulo 9, se você tiver com a tua Bíblia aí, tanto digital quanto física. Tu consegue trocar a versão? Tá sem, teria que baixar, né? Então eu vou ler aqui na minha, pode estar um pouquinho diferente. Amor, minha água tá aí? Atos 9, a gente vai ler do 1 ao 9 e depois do 10 ao 19, tá? É uma história muito preciosa, queria que você prestasse... Obrigado, Inês. Combinou com a tua calça, a minha garrafa. Atos 9 vai falar assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, algumas outras versões falam que ele estava num cavalo e essa luz brilha e ele cai por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então
se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Gente, se você não tem o contexto um pouquinho disso que eu estou lendo agora, esse Saulo que a gente está lendo é o apóstolo Paulo, que a gente vê várias das cartas do Novo Testamento. É quem inspirou o time de futebol São Paulo, né? A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, em homenagem a ele também. Então aqui a gente está vendo o início da caminhada dele. Você pode ver até um pouquinho antes. Se você olha a história de Paulo, a primeira morte de um cristão, né, eles apedrejaram ele, era Estevão o nome dele. E Paulo foi quem segurou as capas e os casacos. Tipo assim, eu tenho que tacar pedra nele, e aí o pessoal deixou as túnicas, os mantos, as roupas deles na época com Paulo para ele cuidar, para eles fazerem essa atrocidade. E aqui em Atos 9 mostra ele como um perseguidor ferrenho da igreja. Ele estava saindo da sua cidade, que era Jerusalém, estava indo para Damasco. Só para você ter uma ideia, é uns 300 quilômetros, tá? 300 quilômetros a gente chega onde, Dani? Quase em São Paulo, né? Tá ali em Pindamonhangaba, eu acho, São José, tá indo ali para aquela direção. Então ele estava viajando, não de carro, não de avião, não de ônibus, mas a cavalo, né, ao transporte da época, cerca de 300 quilômetros apenas para perseguir os cristãos. E aí ele tem um encontro com Deus, tá? Então só para te dar um pouquinho de contexto, vamos ler agora do 10 ao 19, que hoje a gente vai falar um pouco de Paulo, mas a gente vai falar de um homem que foi um instrumento de Deus na vida dele, chamado Ananias. Então vamos lá, verso 10, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Repete assim comigo, Ananias. Para a gente não esquecer. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, Ananias é um desses personagens bíblicos que dão essa resposta a Deus. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, peraí, gente. Paulo teve esse encontro com Deus, ficou cego, tá bom? E ali ele estava orando e Paulo teve uma visão que entrava um tal de Ananias na casa, orava por ele e era curado. Nesse mesmo tempo, enquanto Paulo que estava aqui, estava orando e tendo essa visão e ficando, meu Deus, eu não conheço nenhum Ananias, né, gente? Ele estava, lembra, morava em Jerusalém, estava em Damasco, que era 300 quilômetros de distância. Então ele teve essa visão de Deus. Enquanto Deus estava falando com Paulo aqui, Deus também estava falando com Ananias aqui, falando, Ananias, vai numa rua chamada Direita, na casa de Judas, não é o Judas que traiu Jesus, era um outro tal de Judas, na casa de Judas, e ora por Paulo, porque ele teve essa visão de você orando por ele. Deu para entender? Então Deus estava falando com um aqui e falando com outro ali, e eles iam se encontrar ali na frente. Beleza, até aí tudo bem, gente. Imagina, Deus fala para você ir na casa de alguém, Nath, ou orar pelo teu vizinho, orar por outra pessoa, até aí tudo bem. Só que Paulo não era uma pessoa comum. Paulo aqui, ele era um perseguidor, ele tinha cartas para prender homens e mulheres e levar eles algemados para Jerusalém, para serem perseguidos, para serem julgados e tudo mais. Então olha o que Ananias falou. Ananias, porém, respondeu, Senhor, eu tenho ouvido muito a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Meu Deus, né? Com certeza você não queria encontrar com ele. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome e perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, se sentiu fortalecido e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
Se você continua lendo esse versículo, você vê que Paulo, que foi para lá para perseguir, ele começou a pregar e a galera falava, meu Deus, esse homem veio aqui para perseguir os cristãos e agora ele está do lado deles. Então causou uma confusão e tentaram matar ele. Aí depois você lê a continuação na Bíblia. Mas hoje eu quero falar contigo sobre esse homem chamado Ananias. E a gente vai passear um pouquinho nos versículos aqui, Davidson. Eu quero que você preste atenção no verso 10. Ele fala assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E esse é o primeiro ponto que Deus falou muito ao meu coração, porque sempre onde Deus acha um filho, uma filha, um servo, um discípulo, está ali um lugar específico onde ele pode usar essa pessoa. Então nessa noite eu preciso te lembrar, a gente sempre fala isso, Deus não te chamou para ser apenas um crente, para ser apenas um fã, para ser apenas alguém na arquibancada falando, eu sou do time Jesus, mas Ele te chamou para ser um discípulo dele. Posso ouvir um amém, pessoal? Amém. A gente teve um batismo ontem e a gente estava fazendo uma ordenança de Jesus, que é ide, pregue esse evangelho e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus se entrega na cruz, não é para fazer de você simplesmente um crente, né? Não é para fazer de você simplesmente um simpatizante, mas para fazer de você um discípulo dele. E aí você pode perguntar, o que é ser um discípulo? É alguém que está vivendo para obedecê-lo. É alguém que quer viver cheio de Deus, é alguém que quer ser sensível à voz de Deus. E é totalmente diferente a alguém que só quer, de repente, ser abençoado, ser tocado e nada mais. Ser um discípulo é, estou contigo, Jesus. Ser um discípulo é falar, eis-me aqui para Ele. Então, nessa noite, eu preciso que você entenda, e eu estou convencido na minha vida, que as maiores aventuras, que os maiores planos de Deus na terra envolvem os discípulos. Posso ouvir um amém, pessoal? É lógico que se você estiver ali, como eu posso te explicar isso? Quando Jesus multiplicou os pães, até quem não era discípulo comeu desses pães multiplicados. E deve ter sido maravilhoso, meu irmão. Cara, tinha alguns pãezinhos, ele multiplicou para uma multidão. Mas os discípulos, eles eram aqueles que carregaram esses pães. E depois eles foram aqueles que levaram as sobras dos pães para casa. Então, era como se eles não só provassem dos milagres, mas eles vivessem com Jesus os milagres. E o que eu estou te chamando, o que Deus está te chamando, é para uma vida cada vez mais aprofundada nele. Não apenas uma vida onde você vê Deus agindo, mas você é participante daquilo que Deus está fazendo. E eu sei que esse versículo, né, ele fala, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Pelo que eu estou vendo aqui, ninguém se chama Ananias, né? Eu acho que você não se chama Ananias, né? Não, nossa visitante. Então eu acho que ninguém se chama Ananias aqui. Mas os nomes são tem um simbolismo muito forte na Bíblia, tá? O meu nome não tem um sentido muito, sei lá, da Rita, qual é o significado do teu nome? Pura, olha que lindo, nossa, que Rita pura. Bruno, é pardo, tipo assim, não tem muito, sei lá, Dani, o que significa Daniel? Ah, teu nome não é Daniel. Você é da tribo de Dan, então boa, Dan, da tribo de Dan. Mas todo mundo tem, quem tem um nome com significado legal, me fala aí. Fala aí, Lari. Cheia de alegria, meu Deus. Quando ela tá triste, ela fala, eu sou Larissa, eu sou Larissa, eu sou Larissa, eu sou Larissa. Cheia de alegria, ora por ela mesma e vai. Tu sabe o que significa o teu, Luan? Luan, leão. É, maneiro, né? Dá um rugido aí. Tô brincando. Mas tem um significado também. E Ananias tem um significado muito especial. O nome dele simboliza Deus de graça. Deus é gracioso. Deus, ele é misericordioso. E você vê que Deus pega Ananias para oferecer graça e misericórdia a um cara que não merecia, um cara que era um assassino, perseguidor, que estava indo para prender os cristãos. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Número 1 que eu queria falar conosco hoje, que Deus me ministrou muito, é que Deus sempre nos tira da zona de conforto. Deus sempre está te empurrando, Deus sempre está te pressionando, Deus sempre está movendo de alguma forma para que você saia da zona de conforto. Quando você olha o pedido que Deus fez para ele, gente, não foi um pedido simples. Foi tipo assim, vá dar uma oração, vá ser gentil com aquela pessoa que quer te matar. Não foi um pedido simples, não foi um pedido qualquer.
E aí Ananias fala, Senhor, tem certeza? Tu sabe quem é esse cara que você está pedindo? E olha a resposta de Deus aqui, né? Não, mas o Senhor apenas lhe disse, vai. Né? Eu fiquei assim, caramba, Deus, não podia explicar um pouquinho mais? Não, Deus só falou, Ananias, vai lá orar por ele, porque eu escolhi ele, vou fazer algo com ele, vou usar a vida dele. Se alguém aqui na igreja chega para mim hoje e fala, Bruno, pastor, nossa, Deus falou muito comigo para no próximo culto trazer aqui o maior assassino de cristãos da atualidade, o culto vai ser uma bênção, tá? Só estou te avisando para preparar um cafezinho para ele, para apresentar as crianças para ele, eu já ia falar, meu Deus... Eu ia falar, deixa eu orar aqui por você, tem certeza? Nossa, essa tua ideia tá meio ousada demais, né? Provavelmente eu seria um pouco cético, mas Ananias conhecia e sabia a voz que ele tinha ouvido. E isso é muito importante, irmão, porque se você não conhece a voz de Deus, e a Bíblia fala que as suas ovelhas reconhecem a sua voz, você pode ser levado para um lugar onde ele não te enviou. E qual é o problema disso? Se Deus não te envia, 100% de chance de você entrar numa furada. Se Deus te envia, pode ser o maior desafio que for, você tem 100% de chance de ser bem-sucedido. Posso ouvir amém? Então esse foi o grande desafio para Ananias. Deus pode pedir coisas desafiadoras de você, porque Deus pediu para ele. Ele era seu discípulo, ele era seu amigo. Num dia aleatório, num dia nada especial, num dia que Ananias estava só orando, Deus fala, e aí Ananias, beleza? Senhor, eis-me aqui. Vai ali pregar o evangelho para esse tal de Saulo que está matando os cristãos e perseguindo ele. Como assim, Deus? E se Deus aparecesse e nos pedisse coisas desafiadoras nessa noite, igreja? Se amanhã, na tua segunda-feira, onde você volta à tua rotina de trabalho, ele te chamasse talvez para um lugar mais profundo, ou te chamasse para perdoar alguém que você acha imperdoável, te chamasse para compartilhar o evangelho com alguém que você acha que não merece. Será que Deus pode pedir coisas desafiadoras de nós? Porque essa é a sua especialidade. Sempre que Deus te chamar para algo, vai além do teu dinheiro, vai além da tua sabedoria, vai além da tua capacidade, vai além do teu network, vai além das tuas forças, porque precisa do Espírito Santo para acontecer, amém? É isso quando o sobrenatural de Deus está sobre nós, é uma capacidade para ir além das nossas capacidades. É a força de Deus para ir além das nossas forças. Na sua mente natural, Ananias não ia ver, poxa, Paulo está ali, eu vou evangelizar ele. Nunca. Paulo está ali, eu vou correr dele. Paulo está ali, eu vou me esconder dele. Paulo está ali, eu vou avisar as pessoas para elas se esconderem. Mas quando Deus lhe dá uma missão, Paulo estava escondido numa casa e Ananias foi na direção dele. Então quero profetizar que Deus vai estar nos empurrando e nos tirando da nossa zona de conforto, amém? Que Deus pode estar nos colocando em situações onde a gente vai depender dele. Outra coisa que Deus falou muito comigo preparando essa palavra é que Deus nos transforma em respostas de oração. Eu sei que a gente ora e a gente muitas vezes espera respostas, mas e se Deus fizesse de você a resposta de oração de outras pessoas? Como eu disse, Ananias, seu nome era cheio de graça, Deus é misericordioso, Deus estende a sua graça e agora ele tinha que ser a resposta, a manifestação do seu próprio nome para um cara que era zero favorecido, que era, ninguém estenderia graça para ele. Meu Deus, que desafio. Eu amo ter orações respondidas, mas talvez ser a resposta da oração de alguém é te tirar da tua zona de conforto. Eu sinto que Deus vai fazer isso conosco, igreja, fazer da gente resposta de oração de outras pessoas. Amém? Você quer isso? Eu quero isso. Você não sabe a tua parte no plano de Deus. O Bernardo, que não veio hoje, né, mas ele se batizou, olha que loucura como foi. A Maressa apresentou o evangelho para o Bernardo, eles eram amigos da Carol, beleza? A Carol está aqui nessa história. A gente começou a igreja na casa da Carol, aí a Carol convidou eles foram. Bernardo foi conhecendo cada vez mais a igreja, conhecendo a gente, conhecendo o evangelho, e ontem tomou a decisão de se batizar e se entregar a Jesus. Olha como às vezes você não sabe, mas você é uma peça, você é uma parte, você é uma pecinha nesse quebra-cabeça daquilo que Deus está fazendo e nós nunca sabemos. Às vezes Deus fala assim com você, ora por essa pessoa hoje. Aí você ora por ela. Só que você não sabe que essa pessoa, há uma semana atrás alguém falou, olha, você indo para o trabalho, Deus vai te encontrar.
E você não sabe que o pai e a mãe dela estavam orando por ela já há alguns anos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes você nem sabe o contexto inteiro, mas Deus está te inserindo na história dele. Deus está te fazendo participante daquilo que ele está fazendo. Ananias foi orar por Paulo em obediência. Ele não sabia, mas Paulo tinha sonhado que um homem chamado Ananias ia orar por ele. Você precisa entender que esse homem era um cara que estava odioso contra os cristãos, Saul, que queria matar os cristãos. Mas aí ele tem um encontro com Jesus aqui. Depois ele tem uma visão de um Ananias orando por ele, ele sendo curado. E aí Deus envia um Ananias que chega na casa dele, ora por ele e ele é curado. Então, diante de todos esses acontecimentos, não dá para ele negar que não foi a mão de Deus. Por que eu estou falando isso, gente? Não se omita quando Deus começar a falar contigo. Quando Deus fala, cara, abençoa alguém, sabe, ora por alguém, profetiza sobre alguém, poxa, leva uma palavra por alguém, sabe, convida alguém para ir para a igreja, conta o teu testemunho para alguém. Às vezes você pode pensar, mas é tão pouco, mas você não sabe essa linha do tempo que Deus está fazendo, o quanto Deus está cercando uma pessoa a outra. Talvez alguém hoje está orando por socorro. Será que você pode ser a resposta? Outro dia a gente estava aqui tendo culto e veio uma pessoa que morava aqui. Já aconteceu de várias pessoas que moram aqui no hotel virem no culto, mas essa em específica veio aqui no culto. E aí a Rita chegou para ele e falou assim: olha, alguém da tua família precisa de cura? Que ela sentiu isso no espírito. E ele falou: sim, tal pessoa precisa. E aí ela orou por ele e ali foi uma visitação de Deus. Imagina isso. Alguém da minha família está mal, precisando de cura, eu vou num culto, alguém que nunca me conhece faz essa pergunta específica, ora por mim, Deus começa a agir na minha família. É dessa forma que Deus usa, é dessa forma que Deus age. E se alguém na Barra nessa noite estiver orando por esperança, propósito, será que não podemos ser a resposta? Será que Deus pode te fazer resposta para alguém que está prestes a tirar a vida? E aí você, cara, coloca nas tuas redes sociais, sei lá, faz alguma coisa e essa pessoa se achega até você. Outro dia a gente estava andando na ponte Rio-Niterói e eu vi um carinha na mureta, assim, né? O carro estacionado, ele na mureta. Eu parei na hora, aí liguei pro pessoal não dava para dar ré, mas eu parei e liguei para, sei lá qual é a concessionária. Liguei lá para a administradora, aí eles falaram, não, tá tudo bem. A gente no carro, né, amor? Na verdade, quando a gente passou e viu ele na mureta, começamos a orar. E aí liguei para a administradora, ela falou assim, olha, ele estava ali, mas ele voltou para dentro do carro e seguiu viagem. A gente não sabe, mas eu creio que o poder da nossa oração tocou o coração dele, fez ele desistir dessa ideia e seguiu a vida dele. Deus quer nos usar. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Deus quer nos usar. Será que alguém com fome, você pode ser a resposta de generosidade para ele? Será que para alguém cansado, você pode ser solidariedade? Será que para as mamães aqui da igreja que vêm para o culto com toda a força, se planejando, você pode falar, caramba, posso cuidar da tua criança? Posso olhar? Posso dar um oi? E você ser um afago ali? Ser um discípulo é isso, gente. Está disponível para ser a resposta da oração de alguém. Eu sei que é maravilhoso quando a gente tem as nossas orações respondidas. Eu amo isso, né? Deus, inclusive, tem várias que estão aí na fila. Sempre que eu tenho alguma coisa, você fala, Senhor, nunca te pedi nada. É a Rita, que? Você vai toda hora, é verdade, tô brincando, pai. Mas tem várias ali que estão em oração, que eu tô clamando. Mas sabe o que Ananias me mostra? Ananias com certeza estava orando, gente. Fica aqui comigo na história. Senhor, Paulo está vindo para a cidade, nos guarda, nos dá livramento. Pai, esconde a tua igreja, não deixa ele prender ninguém, não deixa ele colocar ninguém no cárcere. Mas aí, antes de Deus responder a oração dele, Deus o usou para ele ser a resposta da oração de Paulo. Isso acontece direto. Às vezes você está quebrado e Deus te usa para curar alguém. Às vezes você está sem esperança, Deus te usa para dar uma palavra de esperança. Às vezes você está sem muita alegria, mas você solta uma piada que alegra o dia do outro. Às vezes você tá, cara, e seus pais são especialistas, não tem tanto em casa, o pai fica com menos para o filho poder ter mais oportunidade. Isso é ser mais parecido com Jesus, gente. É quando a gente se nega para tocar o outro. É quando você diminui, e eu sei que todos nós queremos, e eu profetizo que Deus vai responder as nossas orações, amém? Mas, seja você a resposta de oração de alguém. Talvez você é a resposta de oração de alguém.
Talvez você é a resposta da tua própria oração, falando, Senhor, eu quero mais de Ti. E a resposta é você se posicionando mais. E a resposta é você se entregando mais. Então, mais uma vez, Ananias estava certamente orando por proteção para ele, para a sua igreja ali, mas escolheu ser resposta de Deus na vida de alguém. Amém, gente? Não fica nessa de, eu tô quebrado demais para Deus me usar. Eu tô cansado demais. Cara, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Às vezes, quando você menos acha que vai ser usado por Deus, Ele te usa. Então, não perca as chances, não perca as oportunidades, porque eu sei que Ele vai nos usar. Outro ponto que eu quero que você guarde no teu coração, repete assim comigo, eu não posso... Vamos lá, gente, com fé, eu não posso descartar ninguém. Olha para quem está do teu lado e vê se ela tem cara de alguém que Jesus escolheria. Sem julgar, hein, gente? Sei não. Deixa eu ver o leãozinho aí. Gente, não descarte ninguém. Quem escolheria Saulo? Misericórdia. Eu ia correr desse homem. A gente ia preparar uma armadilha para ele. Ia falar com algum sniper aqui da igreja, fica preparado quando ele vier, especialmente chegar perto do pastor, tu pega ele, faz alguma coisa. Não ia escolher Saulo, com certeza. Mas Jesus o escolhe. Se você vê a lista das pessoas que Jesus escolheu para montar o seu Dream Team, né, seu time dos sonhos, que lista horrível! Ele só escolheu gente dura, a maioria era menor de idade. Um outro lá era revoltado, zelote, qualquer coisa queria partir para briga. Um grupo, Mateus, todo mundo da comunidade odiava ele. Imagina você botar na recepção alguém que todo mundo odeia. É tipo isso que Jesus faz. Cara, já que todo mundo te odeia, você vai receber todo mundo ali. Um cara que era ladrão, cuidava da administração financeira. Jesus, eu não sei não, as escolhas dele. Talvez é por isso que você está aqui hoje. Ele consegue olhar para você e te escolher. Amém. Amém, isso aí. Mas olha só o que eu quero que você leia comigo. Não sei em qual verso está, Tuca, me ajuda aí. Então Ananias foi entrando na casa, impondo as mãos sobre ele e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Que loucura. Que loucura. Eu ia falar, Saulo, vacilão, o Senhor me enviou, tu sabe o que ele está fazendo contigo, o que ele está lidando contigo, tá ali, Tuca? Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho e blá, 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 blá. Mas, Ananias é essa figura de não descartar ninguém. Tem gente que fala, meu Deus, essa pessoa é só Jesus. E você, cabeção? Todos nós somos só Jesus. Tem gente que a gente olha, nossa, essa pessoa é linda, só maravilhosa, boazinha, só falta Jesus. Falta tudo, irmão. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que o ser humano precisa. Mas por que eu estou falando isso? Não descarte ninguém. Você não consegue abençoar alguém que você está cheio de ódio, alguém que você está cheio de raiva, alguém que você tem ranço. Nossa, ranço é uma coisa da nossa geração, né? Alguma pessoa que você... Tem gente que a pessoa não fez nada, mas ela te dá um bom dia, tu não aguenta a voz dela. Fala, meu Deus. Não dá para abençoar a pessoa assim. Por isso que Deus lida com a gente, para que a gente possa ser uma bênção com qualquer pessoa que Ele colocar na nossa frente, amém? Não descarta ninguém. Para Deus não há um X sobre ninguém. Para Deus ninguém está longe demais que seus braços não possam alcançar. Bruno, e aquele estuprador? E aquele assassino? Meu Deus, aquela pessoa que é horrível, dá para Jesus alcançar essa pessoa? Dá! Deixa eu te falar algo que pode ser um pouco duro. Se você chama Deus de pai, quem chama Deus de pai aqui? Dá um glória a Deus para eu saber. Amém? Deus é teu pai. Você não pode escolher os irmãos que tem. Boa notícia, Deus aceita todo mundo na família. Mas vem ali do lado, não queira escolher os irmãos, isso aí é Ele que escolhe. Você não escolheu, eu não escolhi que a minha irmã viesse depois de mim, os pais escolheram, vieram. O Tim não vai escolher se ele vai ter mais irmãos ou não, vai vir, a gente vai escolher, vai acontecer, é Deus que sabe, né? Mas Ele não escolhe. Da mesma forma, espiritualmente, se Deus é o nosso Pai, a gente não pode colocar uma barreira de quem vai ser nosso irmão ou não. E se Deus alcançar o teu maior inimigo, sabia que ele é extremamente amado por Deus? Uau! Chocante, não esperava, Bruno, é?
E se a pessoa que você mais tem ranço se render ao Senhor, tu vai brigar com ele? Pai, essa pessoa é chata demais, Senhor. Imagina aí teu perfil político, a pessoa que é o extremo mais distante do teu perfil político. Se Jesus alcançar essa pessoa e ela se transformar num irmão teu, você se alegra ou você fica? Impossível, isso não é meu irmão, é um falso crente, é um falso convertido. Que isso, gente? Não fique bravo, como, não sei quem conhece a história do profeta Jonas, né? Deus mandou ele pregar numa cidade, Nínive, onde todo mundo era distante de Deus. E ele fugiu disso. Ele fugiu porque não queria que ninguém daquela cidade se convertesse. Mas aí Deus age, ele vai lá, prega, todo mundo se converte e ele fica bravo. No final da história ele está bravo com Deus. Ele fala: Deus, eu sabia que você era bondoso, eu sabia que você ia alcançar eles, por isso eu não queria vir. Olha que loucura. Não fique bravo, tá, gente? Se Deus alcançar alguém que você não gosta, glorifica a Deus. Talvez essa pessoa vai ser mais legal, vai ser menos chata, talvez ela vai parar de perseguir, ou talvez nada mude, mas pelo menos ela vai ser salva. Amém? Amém. Acho que isso é algo que gravou muito no meu coração. Tuca, coloca ali 1 carta ao Timóteo 1. Olha isso, Paulo falando sobre ele mesmo. Ele falou assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Deixa eu ler dali junto com vocês, pode passar. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha só o que Paulo estava falando sobre ele mesmo. Olha, Jesus salvou os pecadores, e todos nós somos pecadores, mas ele falou: eu era o pior, gente, eu era um traste. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão vida eterna. O que ele está falando? Gente, se Jesus me salvou, que era um assassino que estava indo matar os cristãos, ele pode salvar qualquer pessoa. Ele me usou como um exemplo para falar: se Deus pode salvar ele, pode salvar qualquer outro. Então não sei como é a tua postura, mas que você não coloque um X em ninguém, que você não descarte ninguém, que você não desacredite de ninguém, mas que nós possamos ser uma igreja, e especialmente falando da gente, da nossa comunidade, que cada um que entrar por essas portas, por mais quebrado que esteja, a gente possa ver ele sarado, transformado como um discípulo de Deus, amém? Sem botar um X em ninguém. Ah, mas essa pessoa estava aqui, saiu do nosso meio, agora está vivendo uma vida toda desregrada. O que a gente faz? Vamos falar mal dele? Vamos orar por ele. Vamos profetizar que ele vai se encontrar de novo com Deus. E quando ela voltar com a cara mais lavada do mundo, vamos abraçá-los e falar: Welcome to the family again. Seja bem-vindo à família de novo. É isso, gente. Deus falou muito comigo em um outro ponto aqui. Repete assim comigo: não se ache menor do que ninguém. Mais uma vez, não se ache menor do que ninguém. Irmão, Paulo naquela época estava no Trending Topics do Twitter. Paulo naquela época era o cara mais famoso, era o cara que as pessoas, os cristãos especificamente, mais tinham medo dele chegar na sua cidade. E Ananias quem era? Ananias era um Zé Ninguém. Fala comigo, Zé Ninguém. É a especialidade de Deus usar esse tipo de pessoa. A gente ouve de Ananias nesse capítulo da Bíblia, a gente nunca ouve dele antes e nunca ouve dele depois. Parece alguém que Deus escolheu a Deus. Cara, vou te usar para algo maravilhoso, mas depois esquece. Depois ninguém vai mais saber de você. Ele foi enviado por Deus. E quando você lê o texto, Tuca, volta lá para o texto de Atos. Vamos voltar lá. Ele fala: Saulo, irmão... Não, olha aqui, olha. Ananias foi e entrando na casa... Ele não deu nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, gente. Fala que ele entrou já impondo as mãos sobre Paulo. Meu Deus... Paulo estava ali para matar. Ó, se eu fosse impor as mãos sobre Paulo, normalmente ele ia pegar aqui a espada dele e vapo, tchau, perdeu a mão. Mas não, ele nem se preocupou disso. Fala que Ananias foi, impôs as mãos sobre ele e falou: Jesus te apareceu no caminho
me enviou para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Olha a autoridade desse homem, que não parece de um homem que é um desconhecido. Não parece de um homem que está enfrentando outro homem que tem exércitos por trás dele. Ao enfrentar Paulo, ao ir orar por Paulo, ele estava enfrentando todo um sistema religioso com todo um sistema militar por trás dele. Que loucura! Mas enviado por Deus, Ananias vai cheio de autoridade. Então eu sinto no meu espírito de dizer que de todo lugar que Deus nos enviar, Ele vai nos enviar cheios de autoridade, amém? Amém. Todo lugar que Deus não nos enviar, a autoridade dele não está sobre a gente. Mas se você ouve a voz, se você obedece a Ele, meu irmão, a autoridade para milagres sobre a tua vida, a autoridade, como a Bíblia fala, para pisar serpentes e escorpiões, a autoridade para declarar para que anjos te ajudem e anjos te ajudarem, a autoridade de Deus. Paulo era muito mais importante aos olhos humanos, mas Ananias estava respaldado pelo céu, Elô. Imagina você sentado numa sala, você e Donald Trump e sei lá, as pessoas que você mais admira, e você de repente cai em si e fala: eu sou a pessoa mais importante dessa sala, porque eu sou filho do Rei do Universo. É um contrassenso, é algo que a lógica não explica, mas todo lugar que Deus te enviar, você é a pessoa de autoridade naquele lugar. Bruno, você não sabe como é meu chefe, você não sabe como é... Não sei mesmo, meu irmão. Eu sei como é o nosso Deus. Se Deus te enviar, só vá. Mais uma vez, Paulo era muito importante aos olhos humanos. Ananias era muito importante aos olhos celestiais. Nunca se menospreze, amém, igreja? Eu sei que tem pessoas aqui, talvez você não completou colégio, talvez você não tenha um emprego de destaque. Nunca se menospreze quando Deus quiser usar a tua boca, quando Deus quiser te usar, quando Deus quiser usar as tuas mãos, quando Deus quiser que você se levante e traga uma palavra. Nunca se menospreze. Paulo estava sem ver há 3 dias e Ananias faz uma oração que recupera a vista dele. Uau! Isso não aconteceria se ele não obedecesse. E o que isso falou muito comigo quando eu estava preparando a palavra? É de não parar de crer num Deus do sobrenatural. Não parar de crer num Deus de milagres. Milagres acontecem em todo o tempo na nossa vida. Muitos deles a gente não percebe, mas esses milagres que nos marcam, eles acontecem talvez esporadicamente. Você ora por alguém, ela é curada. Você está num culto e aquele culto de derramada presença tão poderosa de Deus que você não se aguenta. Isso não acontece todo dia, mas a nossa rotina de obediência a Deus nos prepara para esses momentos, amém? Porque senão quando ele falar, a gente não vai escutar. Então não pare de crer em milagres, não pare de crer num Deus que faz em comum, não pare de crer num Deus que rompe a lógica humana quando ele quer intervir. Porque é isso que ele fez. Saulo estava cego e através da oração de alguém desconhecido ele foi curado. Nós servimos a um Deus de milagre. Meu pai se batizou e olha o que Paulo fez. A Bíblia fala que depois que ele entende isso, imagina o turbilhão na mente dele, né? Depois que ele entende, caramba, Jesus está me alcançando. Fala que ele se batiza. Muito simples, né, Biel? Depois que ele teve convicção, ele se batizou. Se você está aqui e talvez nunca se batizou, tudo que você precisa é ter a certeza que Jesus é Senhor da tua vida e dá logo esse passo. Não tem momento ideal, não tem hora certa, não tem quando você estiver aperfeiçoado demais, não. Só tem uma obediência a Jesus. Paulo, ele era um mega novo convertido ali. Ele tinha acabado de se converter, acabado de ter um encontro com Deus, acabado de viver um milagre e ele se batiza, tá? Então só um parênteses, porque a gente teve esse momento tão especial aqui na igreja. Gente, já estou terminando, o pessoal do louvor já pode ficar ligado aí, Biel. Mas abre comigo no verso 20 ao 25. Tu que eu vou ler contigo ali. Atos 9, 20 ao 25. Vamos acompanhar aqui, pessoal? Isso daqui é depois que ele tem esse encontro, é curado, é batizado. Diz assim, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Volta ali, volta ali, volta ali. Gente, essa é a nossa mensagem, amém? Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo é o Filho de Deus.
A gente vê as pessoas, às vezes, até mesmo na igreja, brigando por várias bandeiras, mas a mensagem do Evangelho é essa: Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou e traz vida eterna para todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Posso ouvir um amém, pessoal? Amém. Segue aí comigo. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome, ou seja, o nome de Jesus, e veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Passado muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Olha que mudança, né? Ele foi lá para matar, para perseguir, ele se converte e agora os caras querem matar ele. Verso 25: contudo os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer em um cesto por uma abertura no muro. Que coisa, né? Mas o que eu quero falar aqui de Paulo, Ingrid? É que hoje a gente está numa cultura de igreja de acolhimento. Isso é maravilhoso. Eu acabei de falar, não importa para quão longe você foi, as portas de Deus sempre vão estar abertas para você. Mas a cultura de acolhimento não é uma cultura de não transformação. A mensagem do Evangelho precisa te transformar. A mensagem do Evangelho precisa mudar quem você é para alguém que você era outrora e agora você é uma nova pessoa em Jesus. Amém, gente? Tá? A mensagem, né? A gente teve um batismo e por isso que eu estou frisando isso. É um chamado para você nascer de novo. O batismo é: a minha velha natureza morre e agora eu quero viver uma nova natureza para com Deus. Então, tudo isso é muito verdadeiro, tá? Sobre acolhimento, sobre você vir como você está, mas Jesus quer te transformar. Tem um cantor que é mega famoso aí, acho que ele era funk, não sei muito bem não, mas era um cantor que era famoso e se converteu. E aí ele falou uma coisa que eu fiquei de cara, mas eu falei, é verdade, eu já vi isso muito acontecer. Ele falou, olha, eu até anotei aqui, ele falou assim: muitos pastores me enganaram. Eles me apresentaram um evangelho superficial porque eu era famoso e tudo que eu precisava era do evangelho verdadeiro. Eu já vi isso diversas vezes. Se a pessoa tem algum status, se a pessoa tem algo a oferecer, há uma suavizada na mensagem, há uma massageada naquilo que vai se falar, quando que, meu irmão, se você é de carne e osso que nem eu, a tua única salvação e esperança é o Evangelho. Amém. Não me importa o teu doutorado, não me importa a tua conta bancária, não importa nada. Todos nós, como o apóstolo Paulo, somos carentes do Evangelho de Deus. E para a gente terminar, a partir de Atos 9, a gente vê a história de Paulo. Depois você continua lendo aí tua Bíblia, você vê ele nas viagens missionárias, você vê ele, Andrezão, estabelecendo as igrejas, estabelecendo os presbíteros, os bispos, você vê ele escrevendo as cartas que a gente lê no Novo Testamento, você vê ele sendo perseguido, ele quase morrendo várias vezes. Tem filme, né? Tem série sobre Paulo. Se você é alguém mais visual, assista para você ter uma ideia maior. Mas o que a gente repara ao ler o restante do Novo Testamento? Ananias some. Ninguém fala mais dele. Ele não é mais citado, ele não é mais mencionado. E eu quero voltar ao nosso eis-me aqui a Deus. O nosso eis-me aqui para Deus não tem nenhuma promessa de visibilidade. Não tem nenhuma promessa de recompensa. Não tem nenhuma promessa de tudo vai ficar bem. Não tem, gente. Quando a gente diz eis-me aqui a Deus, a nossa única garantia é que se obedecermos a Ele, agradaremos ao nosso Senhor. E isso deveria bastar. Ananias falou sim, não teve aparentemente nenhuma recompensa da sua obediência, mas uma certeza, ele agradou a Deus. Então eu quero te lembrar nessa noite, igreja, que nunca é sobre nós. Saiba que aqui, especificamente falando da gente, a gente não está construindo uma plataforma para homens se exaltarem. Eu não quero ser o cara aqui, a Rita não é a mulher, nada disso, gente. A gente quer sim ser um lugar onde você ache destino, ache propósito, se encontre com Deus, crie amizades, crie famílias, mas nós queremos deixar bem claro que não é um lugar para o teu ego ser alimentado. Se você acha que um cargo, que talvez tocar aqui como os meninos, talvez fazer alguma coisa é algo que vai alimentar o teu ego,
Aqui o único nome que a gente quer exaltar é o nome de Jesus. Amém, pessoal? Só o nome de Jesus. Que possamos ser que nem a Bíblia fala, olha, um jumentinho que Deus monta e faz a sua obra, um vaso de barro onde Ele derrama a sua glória, um tijolinho naquilo que Deus está fazendo, isso já basta. Então eu queria te lembrar disso, porque Ananias obedeceu, não ganhou destaque nenhum, mas eu tenho certeza que toda vez que Paulo contava essa história, ele fala, tinha um homem chamado Ananias, que Deus chamou ele falou, eis-me aqui, sem nem saber para quê, e ele me encontrou, a sua voz me encontrou. Eu sinto o Espírito Santo de Deus sobre nós aqui, porque não somos muitos de nós que vamos ter destaque, que vamos aparecer, que vamos ser as super estrelas, e glória a Deus por isso. Mas Deus está procurando aqueles que no secreto ouvem e obedecem a sua voz, amém? Eu sei que isso é até desafiador para as mamães que estão aqui, que perdem culto, vão lá para fora com as crianças, ficam fazendo malabarismo, os pais também. Talvez essa seja a tua melhor oferta de adoração a Deus, manter os teus filhos na presença, ser obediente a eles e valorizar que eles conheçam a Deus. Ah, mas eu nem lembro direito da palavra, mas saiba que você carregar um bebê para lá e para cá já é um símbolo de adoração, amém? Hoje eu quero te desafiar, se você está assistindo a gente online, se você está aqui nessa noite, a dizer eis-me aqui para Deus, a responder ao chamado de Deus. De nada vale Deus falar se não ouvirmos a sua voz. De nada vale Deus chamar o teu nome, Deus te conhecer por completo, se quando Ele te chama você tapa os teus ouvidos. Ananias recebeu uma missão muito difícil, eu não sei qual será a missão que Deus pode te colocar na tua jornada, mas eu te garanto, não há nada melhor do que andar com Ele. Não há nada melhor do que ser capacitado por Ele. Não há nada melhor do que ser cuidado por Ele. Não há nada melhor do que, ainda que ninguém lembre o teu nome, Ele nunca se esquecer do teu nome. Então nessa noite eu quero te desafiar, eu preciso falar contigo. Deus está te chamando para ser resposta de oração. Talvez você entrou aqui quebrado, falando, Deus, como eu preciso de uma resposta de oração hoje. Vamos colocar isso no pausa. Nessa noite Deus quer te fazer uma resposta de oração. Às vezes a gente fala, Senhor, me abençoa. Sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, se tu uma bênção. Seja você uma bênção. Seja você alguém que abençoa. Seja você alguém que toca. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar. Aleluia, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é tão rica. Obrigado pelo exemplo dos homens de Deus que disseram sim a Ti, Senhor. Mesmo sem saber o que o Senhor pediria, mesmo sem saber as consequências do que aconteceriam. E Deus, isso não mudou hoje, Pai. Nos dá tamanha fé, Senhor, para dizer sim a Ti.